Vamos com a paz do Senhor, amém? Vamos dar um minutinho para os irmãos entrarem aí na nossa live. Glória a Deus. Quem for entrando, vai mandando um paz do Senhor aí, vai mandando uma mensagem para a gente já ir sabendo que você está aí, amém? Glória a Deus. Aleluias. Como é bom estar aqui, como é bom cultuar o Senhor nessa hora. Eu te convido a fazer do seu lar a sua igreja nessa hora, a fazer do seu lar o seu templo nessa hora. Você reunir sua família, chama os seus filhos, chama seu esposo, chama sua esposa, e vamos nessa hora começar o culto. Infelizmente estamos limitados, não podemos estar todos reunidos aqui na igreja, mas estamos aqui como igreja, você aí na sua casa como igreja, e vamos fazer esse culto ao Senhor. Vamos levantar altos louvores ao Senhor nesse lugar, vamos pregar nesse lugar, o pastor vai trazer uma palavra nesse lugar, vamos cultuar o Senhor, vamos cultuar e exaltar o nome do Senhor, porque nada pode calar a voz daqueles que adoram ao Senhor, nada pode calar a voz daqueles que buscam ao Senhor. Então não é porque você está limitado de vir a esse lugar mais uma vez que você vai deixar de orar, que você vai deixar de louvar, que você vai deixar de se alimentar da palavra. Não, nessa hora você vai buscar mais o Senhor, você vai buscar mais o Senhor, porque de uma certa forma você está sem o convívio dos irmãos, sem a fortaleza um do outro, né? Mas a sua fortaleza é o Senhor. Então busque mais ao Senhor, se dedique mais na leitura da palavra, se dedique mais em oração no seu lar, se dedique mais em busca ao Senhor, para que seu coração seja fortalecido, para que a sua mente não venha ceder no dia mau, para que seu corpo, a sua mente, a sua alma, seu espírito estejam ligados unicamente com o Senhor, para ser fortalecidos e cheios do Espírito Santo, e cheios da graça, e cheios da graça do Senhor. Que a palavra do Senhor diz que de onde vem o nosso socorro? Ele vem do Senhor, aquele que é criador do céu e da terra, aquele que é criador e sustentador de todas as coisas. Então não tem nada, nem um dia sequer, nem uma hora, um minuto, um segundo que esteja fora do seu controle, fora da sua permissão. Essa é a nossa confiança, esse é o nosso descanso, porque nós temos um Deus que reina e que está acima de tudo e de todos, amém? Glória a Deus. E Ele vem vencendo, e Ele vem vencendo, porque Ele se entregou como um cordeiro, mas ressurgiu como um leão, como um vencedor. E Ele vem buscar a sua noiva, a sua igreja, aqueles que verdadeiramente o buscam e o obedecem e o adoram em espírito e em verdade. Aleluias. Glória a Deus. Louvamos, Jesus, exaltamos o teu nome, Jesus. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Louve ao Senhor. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Vencendo, vem Jesus. Adora o Senhor. Glória, glória, aleluia.
aleluia, aleluia, glória, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus, eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações, os reis da terra, com poder governará. Se em paz, em santidade, toda a terra regerá. Vencendo, vem o Rei, aquele que reina e vive para sempre. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia, aleluia. Glória, glória, aleluia, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado, as nações irá julgar, todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar, e os remidos triunfantes lá no céu irão cantar. Venceu o Rei Jesus, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia, 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 aleluia. Glória, glória, aleluia, aleluia. Venceu o Rei Jesus. Mais uma vez vamos declarar glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Aquele que vive e reina. Glória, glória, glória. Oh, aleluia. Venceu, 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 venceu o Rei dos Reis. Venceu o Rei Jesus. Ele reina. Venceu o Rei, o Rei, o Rei Jesus. Aquele que venceu a morte, aquele que venceu o pecado, aquele que venceu e vive para todo sempre. Jesus venceu o Rei Jesus. Aleluia, glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje é 14 de março de 2001 e mais uma vez nos reunimos aqui para transmitir este culto online, o culto no seu lar. E hoje Deus falou algo ao meu coração, desde ontem na verdade, quando eu recebi uma mensagem do pastor Franklin Ferreira, fazendo um pedido, um apelo a todos os pastores, a todas as igrejas, a todas as denominações, para que nós fizéssemos hoje, tirássemos um momento do culto, para a gente fazer um clamor a Deus pela nossa nação. Nós já víamos fazendo isso, mas eu quero hoje também convidar a você que talvez nos assiste, nos ouve hoje pela primeira vez. Então, feche aí teus olhos aonde você estiver e vamos fazer um clamor a Deus. Eu creio, irmãos, profundamente que a nossa nação está precisando de um milagre. Que Deus intervenha de forma sobrenatural sobre tudo que acontece. Você crê no Deus de milagres? Eu creio. Basta uma palavra dele para que tudo de fato se crie paz, para que tudo volte ao lugar,
para que o mal bata em retirada, para que este caos que está tentando se instalar na nação bata em retirada. E eu vou orar, e eu quero que você ore também. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Aqui não tem só um justo. Neste momento, existe centenas de milhares de cristãos justificados por Cristo, orando. Vamos orar também? Vamos nos quebrantar, pedir perdão na presença dEle, nos humilhar na presença dEle e pedir que Ele intervenha. Vem, Senhor, vem sobre essa nação. Que o teu olhar, Pai, agora se estenda para o Brasil. Que tuas mãos agora se estendam sobre nossa nação, Pai, para abençoar. Clamamos a Ti agora, Pai, por misericórdia e graça. Nos achegamos a Ti com o nosso coração quebrantado, contrito, reconhecendo, ó Pai, o quanto nós falhamos com esta nação. O quanto os nossos governantes, ó Pai, falharam com esta nação. Mas nós sabemos que Tu és um Deus de graça, Tu és um Deus misericordioso, Tu és longânimo e está pronto a perdoar aqueles que se reconhecem e que se arrependem e que Te buscam em espírito e em verdade. Não há, ó Pai, para quem possamos recorrer. Está mais do que provado que os homens são limitados com todo o seu poder econômico, com toda a sua fortuna, ó Pai. Se não for o Senhor a nos socorrer, a nos guardar, a nos livrar, estamos perdidos. Por isso eu oro no nome que está acima de todo nome, no nome cujos joelhos se dobram, todos os joelhos se dobram. Nós oramos agora em nome de Jesus, para que o Senhor, ó Pai, se compadeça do Brasil e do mundo, para que o Senhor, ó Pai, intervenha de forma sobrenatural agora, ó Pai, para curar esta nação, libertar esta nação, salvar esta nação, com poder e graça, Pai. Derrama sobre nossos ministros agora, derrama sobre a Tua igreja agora, ó Pai, a autoridade. Faça com que, ó Pai, todo o mal que está agora assolando a nossa nação, Pai, venha cair por terra. Visita os nossos governantes, Pai. Trabalha no coração destes homens, que eles possam governar com equidade. Faça, ó Pai, com que agora as suas administrações Te glorifiquem. Que eles venham governar com equidade e justiça. Que haja uma unidade, que haja, ó Pai, uma comunhão, uma coinonia nos propósitos, nos planejamentos. E que essa nação, Pai, volte a se unir, para que possamos, ó Pai, ver a Tua glória neste lugar. Oramos, Te pedimos perdão, Pai, por nossa negligência, pela desunião, pela corrupção, pela idolatria, por anos e anos, ó Pai, de festas, de carnaval, de orgias. Te pedimos perdão, ó Pai, pela nossa negligência em pregar a Tua palavra quando poderíamos pregar. Temos tanto, Pai, para reconhecer e Te pedir perdão, Pai. Se compadece agora, ó Pai, de nós, dos líderes da igreja brasileira. Quantas vezes, ó Pai, nós negligenciamos o verdadeiro evangelho e nos enveredamos, ó Pai, por caminhos de ilusão, de meninice, de chocarrice, de crendices. E agora as pessoas estão precisando, ó Pai, serem alcançadas pelo poder da Tua graça libertadora. Muitos estão agora nos hospitais, Deus, agora nos corredores, com dificuldade de respirar e clamando por misericórdia e graça. Eu oro, Pai, no nome de Jesus. Salva-as, salva vidas, ó Pai, que elas tenham um encontro real e genuíno contigo, Pai, ainda que seja no leito de dor. Acrescenta a fé dos Teus servos, fortalece agora o abatido, o cansado, aquele que está, ó Pai, com problemas psicológicos, está com pânico, com medo, com depressão, estão agora pensando em suicídio. Repreende agora, Pai, o espírito de suicídio, de morte sobre nossa nação, sobre nossos jovens. Visita esse pai de família, esta mãe de família aflita, porque acha que não há esperança, que não há solução. Que nos voltemos para Ti, Pai. Que nos voltemos para Ti, Pai, humilhados,
quebrantados e contritos, e age em nosso favor. Repreende, Pai, agora tudo que está causando, Pai, este mal sobre nossa nação, trazendo tanta confusão, tantos conflitos, tantas brigas. Repreende este mal da discórdia, da desavença, das disputas, da polarização política. Vai colocando por terra, Pai, em nome de Jesus. Levanta uma igreja santa, poderosa, ó Pai, que faça a diferença, que seja sal, que seja luz. Visita os 4 cantos desta nação, Pai, para curar, para sarar, para libertar. Levanta, Pai, levanta, Senhor. Levanta, Senhor. Desperta os que dormem. Agora, vai chamando nos 4 cantos, Pai, desta nação e do mundo, os teus eleitos, os escolhidos, as tuas ovelhas. Agregas, ó Pai, no teu aprisco. Sabemos, ó Pai, que são os últimos dias, são dias maus, e tem que haver, Senhor Deus, agora um despertar, ó Pai, da alma nos corações. É um momento crítico, Pai. É um momento de dor, de sofrimento, de solidão, de percas, mas também é uma oportunidade para que o Senhor traga salvação, libertação, cura, para que o Senhor se revele, para que o Senhor visite, para que o Senhor mude, para que o Senhor transforme. Estamos vivendo, Pai, momentos difíceis, mas são momentos assim que o Senhor age para se revelar um Deus salvador, o Deus do impossível, o Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. E nós oramos como igreja: salva, quebra as correntes do engano, da mentira, vai libertando agora, Senhor Deus, estas vidas para a tua glória. E reina, Senhor, reina soberano, Pai, em nossas decisões, reina soberano em nossa casa, reina soberano, Pai, agora no nosso negócio, nosso comércio. Reina soberano agora, ó Pai, aonde tiver um servo teu agora clamando, Tu és o governo, Tu és o governo, Senhor. Estamos debaixo de Tuas mãos poderosas. Age, Senhor, agora. Age, Senhor, agora, trazendo paz, trazendo a esperança, acrescentando a fé, trazendo, Pai, agora um despertar, uma fome, uma sede, ó Pai, da Tua presença, em o nome do Senhor Jesus. Sara agora o doente, o enfermo. Cura agora, Senhor Deus, aquele que está moribundo. Visita agora corpo e alma, corpo e alma, corpo e alma, Senhor. Te revela agora e salva aquele que estava afastado, desviado, longe da Tua presença. Se revela agora como Deus perdoador, um Deus que recolhe, que perdoa, que abraça, ó Pai, que traz para o Teu aprisco novamente. Faz assim nesta noite, Pai, que a Tua palavra encontre agora, ó Pai, corações quebrantados, terra fértil, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado em tudo, Pai, nesta noite. Visita agora esta nação, Pai, e faz uma limpeza, Pai, uma transformação na política. Faz uma transformação, Senhor Deus, no setor agora da saúde, na segurança pública de nosso estado, de nossa nação. Vai visitando agora os poderes, ó Pai, desta nação, poder legislativo, executivo, judiciário, e reina, Pai, ali. Desfaz todo projeto maligno, todo plano arquitetado na mente maligna dos homens, e reina, Senhor, para a Tua glória e para o Teu louvor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos louvar mais um hino? Vamos lá? Depois eu já volto com a mensagem de hoje. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor, digno de toda honra, de toda glória e louvor. A palavra do Senhor diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Nosso lar não é aqui, querido, nossa casa não é aqui,
Nós estamos aqui de passagem, o nosso lar é o céu. O nosso lar é a eternidade com o nosso Pai, com o nosso Senhor, aleluia. Que seu coração esteja firmado nessa verdade. Que seu coração esteja firmado nessa certeza de que o nosso lar não é aqui. Que a nossa esperança não vem do que esse mundo nos pode oferecer, do que simplesmente uma vacina nos pode oferecer, mas nossa esperança é o Senhor, nossa esperança é o céu, nossa esperança é o nosso lar eterno, que Ele disse: eu vou preparar-vos lugar. Aleluia. Glória a Deus. Da linda pátria estou bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudades, oh, quando é que eu vou? Passarinhos, belas flores querem me encantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Jesus me deu a sua promessa, me vem buscar. Oh, meu coração está com pressa, eu quero já voar. Os meus pecados foram muitos, muito culpado eu sou. Porém seu sangue põe-me limpo, eu para a pátria vou. Qual filho de seu lar saudoso, eu quero ir. Qual passarinho para o ninho, para os braços seus fugir. Sua vinda é certa. Quando eu não sei, não. Mas Ele manda estar alerta, do exílio voltarei. Como que nós aguardamos? Sua vinda aguardo eu, cantando. Meu lar, Ele não é aqui, Ele é no céu. Seus passos hei de ouvir soando além do escuro véu. Passarinhos, belas flores querem me encantar.
mas contemplo meu lar. Quando enfim chegar o dia do triunfado meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Diga mais uma vez, quando enfim chegar o dia do triunfado meu rei, ou quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Porque isso não vem de nós mesmos, isso é dom de Deus, é a graça dele, é aquilo que nos alcançou, é aquilo que nos resgatou, e que todos os dias nos transforma de glória em glória para a glória do Senhor. Que nossos corações estejam firmes em Ti, Senhor, até aquele grande dia, Senhor. Que nossos corações estejam alicerçados em Ti, Senhor. E que nós não venhamos nos perder no meio do caminho, mas que nós venhamos alinhar os nossos olhos, o nosso coração, a nossa mente na Tua palavra, Senhor, para que nós não venhamos pecar contra Ti, Senhor. E estar firmes em Ti, Pai. Em nome de Jesus, aleluia. Amém, glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Que louvores confortantes. Louvores assim mexem muito comigo. Como eu disse para os irmãos, eu fico com mais saudade do céu, mais ainda. Mais saudade do céu. Glória a Deus. Mais uma vez a paz do Senhor, nossos amados irmãos, a todos que nos assistem agora. Hoje, domingo, nós queremos trazer uma mensagem evangelística. Foi aquilo que Deus colocou no meu coração, a palavra de hoje. Eu não vou pregar de forma expositiva, como eu faço, principalmente nos cursos de doutrinas. Hoje eu quero pregar com um tema. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Éfeso capítulo 5. Éfeso capítulo 5. A partir do verso 14. Éfeso 5. A partir do verso 14, abra aí sua Bíblia, eu também abro aqui a minha. Desde já mando a paz do Senhor para todos os nossos amados irmãos, tanto da sede, quanto do jardim, quanto de Itaitinga, amigos, visitantes, né, que estão aí visitando, né, o nosso site, aliás, o nosso canal, né, nesse site é canal, nosso canal, e estão aí assistindo, que Deus abençoe também a vida de vocês. Efésios capítulo 5, a partir do verso 14, quem encontrou diz amém aí para o seu irmão, dê glória a Deus, dê aleluia, é o culto no lar, irmãos. Ajuda aí o marido, a esposa, ajuda o esposo ajuda a esposa, vai lá, procura aí a Bíblia, pega a Bíblia, estou dando um tempo, estou falando assim, é para você ir lá, pegar a Bíblia, amém? Verso 14, por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenha cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando o máximo cada oportunidade. Sabe por quê? Porque os dias são maus. Porque os dias são maus. Fecha teus olhos, vamos orar. Senhor Deus Pai Santo, está aqui tua palavra e ela é poder e vida para todo aquele que crê. De mim mesmo eu não tenho nada, Pai, se não vim de ti, se não vim do alto. Por isso derrama agora sobre mim a tua graça.
que vai agora me capacitar a ministrar tua palavra com equidade, com sabedoria, com unção. Me ajude, Pai, agora, como canal, a falar ao coração daqueles que me ouvem neste momento. Que não seja eu, Pai, mas o Senhor através de mim, levando tua palavra e que ela gere neste momento em cada coração vida, temor e santo tremor. Que tua palavra, ó Pai, liberte-os para a tua glória, santifica-os para a tua glória, consolando, exortando, ó Pai, edificando, fazendo, ó Pai, com que suas vidas, ó Pai, se tornem ainda mais santas, se tornem, ó Pai, edificadas, e enche agora, ó Pai, o coração deste homem e desta mulher, que me escuta agora, de fé, de esperança, de entendimento, Pai, das coisas futuras, da eternidade, do porvir. Faça com que agora eles tenham entendimento, Pai, em tudo que eu vou ministrar nesta noite, ó Santo Espírito, para a tua glória e para o teu louvor, em o nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? O título da mensagem de hoje é o despertar da alma. Eu creio que nós precisamos mais do que nunca, querido, compreender o que Deus está fazendo nesses dias, nesses últimos dias. Eu tenho pregado aqui já algumas mensagens exatamente sobre o discernimento, sobre sabedoria. E Paulo está aqui exatamente aconselhando a igreja de Éfeso a buscar exatamente isso, a serem sábios na sua forma de viver. Ele vai dar aqui uma série de conceitos sobre senhores, sobre servos, sobre esposos, sobre filhos. E Paulo entende, irmão, que esse viver cristão depende de algo, de um despertar, de um acordar, de um mover de Deus na mente, no coração do homem, da pessoa. E eu quero falar exatamente sobre isso. A minha intenção nesta noite é despertar a alma daqueles que me escutam, daqueles que me assistem. E eu sei que há nesse exato momento um grande número de pessoas, irmãos, que não tem nenhum tipo de preocupação acerca das coisas eternas, mesmo passando por dificuldade como estamos passando agora. Infelizmente, essa pandemia, ela revelou muitas coisas que nós não gostaríamos de conhecer ou de perceber em nossa nação, principalmente. Mas também nós sabemos que através de tudo que está acontecendo, Deus também tem falado, tem alertado, Deus tem salvado muitas pessoas, mesmo aquelas que estão no leito de enfermidade. Como eu sei também que existe aquelas que não mudaram em nada, que o que está sendo agora, o que está acontecendo agora, não serviu para despertá-las, nem fazê-las pensar na eternidade, pensar sobre Deus. Eu sei que agora a preocupação delas é muito mais, está muito mais ligada a coisas terrenas. Por exemplo, tem muitas pessoas preocupadas se vão ficar doentes ou não. Tem muitas pessoas preocupadas agora, o que vai acontecer com seus empregos, com as suas lojas, como é que a nação ficará daqui, talvez a 1 ano, 2 anos, quem vai governar esta nação? Então, todas essas preocupações, em algum grau, elas são legítimas, de fato, tem sentido, mas são preocupações que findarão aqui, que diz respeito somente a esta era, a esse tempo presente. Só que eu quero falar a você que de repente conseguiu despertar através de tudo que está acontecendo para um outro nível. Você conseguiu entender que o que está acontecendo não é algo natural. Bem-aventurado, irmãos, é aquele que entende o que está acontecendo como um sinal da misericórdia de Deus. Como assim, pastor? Porque estas pessoas, através do que está acontecendo, elas foram levadas a pensar sobre a eternidade. Ela começou de fato a meditar sobre sua vida para com Deus. Ela começou a perceber que a vida é muito frágil.
Um vírus pode colocar todos os sonhos, projetos, planos dela a perder, inclusive sua vida. E eu sei que alguns de nós fomos alcançados por esta graça, muito antes de acontecer esta pandemia. E eu sei que tem outros que estão nesse momento agora refletindo sobre tudo isso e pensando na eternidade por causa da pandemia. Então Deus tem sua forma de trabalhar, e eu creio profundamente na soberania de Deus. Deus de fato tem feito coisas extraordinárias. Muitas vezes nós não entendemos o que Deus está fazendo através do que acontece agora. E eu sei que tem muitos homens de Deus, mulheres de Deus piedosas, que estão agora vivendo momentos de intimidade com Deus como nunca antes viveram, por causa da enfermidade, por causa da pandemia. Eu creio que Deus tem levantado a sua igreja num despertar em oração, e essas coisas só acontecem, infelizmente, e felizmente também, quando as coisas vão mal. Então, se você de fato pensa, ou foi levado a pensar nas coisas eternas, por causa das circunstâncias que estamos vivendo, pode ter certeza, meu querido, que esse é um sinal claro de que a salvação chegou até você, de que o Espírito Santo está batendo na porta do teu coração e te revelando coisas que nem todo mundo tem a oportunidade ou o privilégio de conhecer. E eu digo isso porque na vida de outros, de alguns, por natureza própria, natureza caída do homem, as pessoas não gostam de pensar, de se preocupar com coisas espirituais. Esta ansiedade que é causada por causa das circunstâncias adversas, principalmente como uma pandemia, as pessoas fazem de tudo para fugir, elas não querem pensar um só momento na morte, na eternidade, seja para ouvir mensagens pregadas, ministradas por pastores, ou muito menos elas mesmas conversarem entre si, e talvez por causar esse sentimento assim de repúdio, de não gostar, de não querer falar sobre isso, elas não se dispõem a aprender, a conhecer. Só que este assunto, o assunto da eternidade, o assunto da alma, das coisas, da vida após morte, é um dos assuntos mais importantes para a vida do ser humano. Por quê, pastor? Porque diz respeito à sua alma, diz respeito ao lugar para onde você vai após a morte. E o que eu tenho percebido é que muitas pessoas, apesar dos pesares, elas continuam sonolentas, e elas precisam ser despertadas para ser iluminadas por Cristo. Hoje, mais uma vez, com a ajuda do Espírito Santo, eu vou ser trombeta de Deus. Eu quero ser uma atalaia do rei. Então você tem duas escolhas. Você pode dar ouvido à mensagem que vai ser pregada hoje e se interessar por coisas eternas e salvar a sua alma. Ou você pode desligar o celular, assistir agora a sua TV, ir para um outro canal e permanecer no estado de torpor espiritual. E você pode voltar novamente a dormir, negligenciando por sua própria conta e risco a sua alma e a sua salvação. Mas de antemão eu quero dizer, isso não é sábio. Porque se você negligencia agora tão grande salvação, exatamente nesses momentos em que a morte está tão próxima da gente, né? Tão próxima. E os dias são maus, como nós acabamos de ler. E diante de uma verdade irrefutável, irrevogável, que é o juízo de Deus. Então não é sábio desprezar, deixar de querer ouvir e de ser tocado por Deus sobre este assunto, sobre a eternidade, sobre a sua alma. Por outro lado, eu sei que se o Senhor de fato te escolheu para a eternidade,
você não vai deixar de ouvir esta mensagem. Deus não vai deixar você voltar à soneca espiritual, ao sono espiritual. Se nesta noite você for sensível à palavra de Deus, a palavra fala de fato ao teu coração, eu vou te dar um conselho agora. Você deve orar a Deus, para que toda a ansiedade, toda a preocupação provocada sobre este assunto, sobre tua alma, sobre a eternidade, para onde você vai após a morte, não pare, não cesse, enquanto realmente você tenha convicção de que é um salvo. Não pare até que você sinta a paz transbordando em seu coração e na tua alma, na certeza de que Deus te salvou. É por isso que o nome da mensagem é o despertar da alma. E eu confesso, irmãos, que é muito triste, é terrível saber que muitos nesses dias têm morrido. E mais terrível ainda é saber que muitas destas pessoas estão passando para a eternidade sem nunca terem pensado sobre este dia. Sabia disso? Viveram brincando, curtindo, se divertindo. Nunca pensaram, nunca pararam, nunca se prepararam, nunca frequentaram uma igreja, nunca deram ouvido à voz de Deus, nunca deixaram que o Espírito Santo lhe ensinasse, e elas simplesmente deixaram que essas oportunidades passassem. E as pessoas hoje, muitas delas, viveram como se esse dia nunca fosse chegar. Observe agora, qual é a idade das pessoas que estão lotando os leitos de hospitais? Exatamente pessoas que se enquadram aqui no que eu acabei de dizer. Jovens, que estão curtindo, que não querem pensar na vida, não querem pensar na eternidade, não querem pensar na morte. Até que esse dia chega, e ele chega sem aviso, chega quando a pessoa menos espera. Ela acha que pode acontecer com todo mundo, menos com ela, porque ela é super, ela é poderosa, ela não precisa temer estas coisas agora. E você está enganado. O que dói em meu coração é que muitas dessas pessoas, ao partir para a eternidade, elas vão abrir os seus olhos, lá na eternidade, e elas verão um enorme abismo colocado entre elas e o céu. E sabe o que é mais triste ainda? Alguma destas pessoas, elas chegaram a frequentar igrejas, elas chegaram a desfrutar da comunhão com os santos por um determinado tempo, elas experimentaram até o favor de Deus, mas sabe o que aconteceu? Elas subjugaram as suas convicções, elas sacudiram a influência das advertências de seus líderes, de seus pastores, dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus amigos, e elas simplesmente se voltaram para o pecado. São pessoas que estão desviadas mesmo, irmãos. Assim como os primeiros aqui citados, será igualmente terrível acordar e não poder mais se reconciliar. Isso é triste, irmão. Quantos de nós temos pensado nessas coisas? Quantos de nós temos sentido tristeza por essas verdades, irmãos? Você percebe? Eu vou falar com você agora. Você que está afastado dos caminhos do Senhor. Eu oro para que essa mensagem chegue até você nesta noite. Se você conhece alguém que está afastado, envie essa mensagem para ele. Vai lá, edita o que você quer que ele escute, mas envie. Envie. Você percebe que cada vez mais você fica indiferente com as coisas de Deus? Você percebe que cada vez é mais difícil você se sensibilizar, e você se preocupar com o teu estado espiritual? Você percebe isso?
Observe que nos últimos meses, até anos, a tua mente, o teu coração, não tem dado respostas positivas aos apelos, às exposições bíblicas que vêm da parte de Deus, através dos pastores, através dos seus amigos, através dos seus pais. Qual tem sido as tuas respostas frequentes? Agora não. Agora não. Depois, na próxima vez. Então eu percebo, irmão, que cada apelo, cada tentar de despertar que passa, parece deixar a sua alma mais sonolenta do que antes, menos apta a ser movida, a ser sacudida por esse sentimento de desejo de voltar para Deus, para Cristo, de voltar a ser santo. Está cada vez menor. Teu coração deveria ser grandemente conturbado, entristecido, só pelo simples pensamento, pela preocupação sobre estas coisas que falam agora. Você deveria tentar se livrar desses problemas pelo caminho que você conhece, o caminho de Cristo, e não tentar cauterizar a sua mente, a sua consciência, ou tentar se livrar isso de uma outra forma, dando desculpas, se saindo, fugindo. Para de tentar resolver isso, cauterizando ainda mais a sua consciência. Não tente ser curado da aflição da mente por uma falsa esperança. Isso é um péssimo negócio, meu filho. Ei, atente para isso. Porque esse remédio que você quer usar é pior do que a própria doença. É bem melhor que você se sinta incomodado com esta palavra, fique pensativo, até angustiado mesmo, por saber que está em culpa, por saber que ainda é um perdido, do que o teu coração ficar duro, do que a tua mente ficar cauterizada, insensível, e você ser deixado de lado por Deus, e entregue as suas paixões e os seus desejos carnais. É bem melhor que o Espírito Santo te incomode, e desperte a tua alma para este assunto tão sério. Se Deus, mais uma vez, está te despertando, isso não deveria ser algo sobre o qual você buscasse ajuda, socorro imediato. Mas sabe o que é que tem acontecido? Você acaba deixando para lá tudo que Deus tem falado. Você acaba acalmando a sua consciência de uma forma ou de outra, achando que este apelo, esse chamado, essa, vou dizer assim, importunação, esse tentar de despertar, você acha que isso vai continuar ainda durante muitos meses, durante muitos anos? Você acha que a qualquer momento você pode acordar? Deixa eu te falar algo, dar aqui um exemplo prático. Vou imaginar a seguinte situação, que isso nunca ocorra com nenhum de nós. Você está na sua casa, no primeiro andar, dormindo no seu quarto, e de repente começa um grande incêndio em toda a sua casa, e você está dormindo. Mas os teus vizinhos lá fora conseguem ver o fogo, e eles começam a gritar pela janela do teu quarto, do primeiro andar. E graças a Deus, você desperta, você acorda, já imaginou? E você vê toda a sua casa, e o fogo já entrando no seu quarto. Você conseguiu despertar, acordei, tem algo errado. O que você faz? Você fica assistindo, fica sentado na cama, ou você corre para fugir das chamas? Se preciso for, até pula do primeiro andar lá para baixo. Pois é isso que tem que acontecer com você. Se você está se acordando, se você está sendo despertado, procure se salvar. Porque o inimigo, de fato, ele consegue usar de artimanha e de estratégia
fazendo com que as pessoas acabem achando que o simples fato dela reconhecer que estão perdidas é suficiente, e não é. Você precisa escapar, você precisa salvar a sua vida. É bom se despertar, é maravilhoso, mas você precisa escapar do perigo, escapar do fogo. Você deve ser salvo por completo. Porque pode acontecer que o homem ele até saiba que está perdido, e ainda assim ele nunca ser um salvo. Ele pode só ficar pensativo, e ainda assim morrer nos seus pecados. É como um comerciante, ele descobre que está falido, e ele vai lá, começa a olhar os papéis de dívida, e não toma nenhuma atitude sobre aquilo. Você sabe que tem débito, está lá todas as contas. Então, o que você deve fazer? Pagar. É como alguém cheio de lepras, de feridas no corpo. Ele olha para a lepra e não faz nada. Ele sabe até quantas tem, onde estão todas elas. Mas ele não toma nenhuma atitude para curá-las. Não toma nenhum medicamento. Não é eficaz em nada para se livrar do mal. Então Satanás, ele tem tentado um truque nesses últimos anos. As pessoas sabem que estão em pecado. Então ele usa um outro truque, Satanás. Faz com que as pessoas pensem que elas vão se livrar de alguma forma, que não é o caminho de Cristo, que de alguma forma elas vão escapar da condenação. Ele faz com que elas de fato acreditem que elas não precisam ir até a Cristo, que elas precisam confiar só em si mesmo. E que vai haver um outro caminho, vai haver uma outra forma para que ela seja salva. E isso é mentira. Mentira. Você conhece alguém neste mundo que não tem opinião alguma sobre Jesus? Nenhum sentimento, nenhum interesse, nenhum respeito ou honra? Você conhece pessoas que não têm amor nenhum por Deus? Tem também aqueles que acreditam que a religião é um mero desvaneio, que não se deve praticar, que isso é fantasioso, que isso é perca de tempo, você não precisa se preocupar com estas coisas. Você já ouviu? Você conhece pessoas assim? Isso é uma coisa muito triste, é algo muito preocupante. Eles nem sequer pensarem em Deus, o Deus cujos anjos o adoram, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Eles não têm nenhum tipo de sentimento por Cristo, o mais amáveis dos amáveis, porque eles estão agora num sono profundo. Eles não conseguem ver beleza alguma em Cristo. Eles não reconhecem sua provisão de valor inestimável de misericórdia. Eles desprezam o perdão dos seus pecados. Eles desprezam a salvação de suas almas. Eles desprezam o que Deus preparou em glória nos céus para os seus. Eles negligenciam todas estas coisas como se não precisassem delas, ou como se nunca fossem precisar, ou como se pudessem tê-las sempre que desejassem, na hora que desejassem, que eles quisessem, estariam todas ali, de mão beijada, para eles. E isso é também um engano. Você vive assim? É com você que Deus está falando? Milhares de pessoas estão agora se orgulhando, porque são independentes, são autônomas da graça de Deus. E muitas dessas pessoas, elas são religiosas, elas se acham suficientemente boas, virtuosas, e elas acham que por causa disso elas já são salvas. Preste atenção, enquanto umas dizem assim: não vou chorar, não vou atrás de misericórdia, negócio de ficar em igreja, orando, isso é besteira. Tem outras que acham não, que já são salvas. Não, eu posso fazer meu próprio caminho, o caminho das obras, o caminho da caridade. Eu mesmo é que vou me salvar. Eu não preciso de graça. Eu vou fazer alguma coisa e Deus ficará em dívida comigo, então Ele tem que me salvar. Isso também é um engano.
Você só pode ser salvo pela graça de Deus. Você só pode ser de fato alcançado se o Espírito Santo fizer a obra no seu pensamento, na sua mente, na sua forma de entender as coisas. Muitos agora estão sobre um laço de engano, de mentira, e não conhecem o caminho, estão sonolentas, estão dormindo. Entenda, você precisa agora, mais do que nunca, correr para os pés de Cristo. Pare de desprezar a salvação, e entenda que seu desprezo é contra Deus, é contra o Deus dos céus, é contra aquilo que Cristo fez na cruz. Se você vir a Cristo, você será salvo, os seus pecados serão perdoados, você de fato encontrará a vida é eterna, se você confiar única e exclusivamente nele para a salvação. Mas se você não vir a Cristo, isso implicará no maior insulto que pode ser feito ao Criador. Existe agora centenas de milhares de pessoas infringindo, quebrando a lei de Deus, todos os dias, 24 horas. Agora já imaginou qual será a indignação do Criador, quando o homem se recusa e rejeita a sua misericórdia, o seu perdão? Já imaginou quando você vira as costas para o próprio Filho de Deus, como fica Deus? Quando você recusa a salvação, você não recusa só o seu Deus, você recusa o Salvador providenciado, aquele que foi crucificado, pendurado, que sangrou até a morte, para que pudesse te salvar. Você está rejeitando o Salvador. Dizer não para essas verdades é dizer não para a tua salvação, para a redenção. Não despreze o sangue de Cristo, o seu sacrifício, a sua morte, foi um alto preço. Se você for estudar a história do povo judeu, quando eles estavam saindo do Egito, Deus falou a Moisés que eles matassem um cordeiro. Havia todo um ritual, cheio de simbolismo, de significado que apontava para Cristo. E Moisés diz, uma das ordenanças é: pegue o sangue desse cordeiro e passe nos umbrais das portas. Você já tentou para isso? Por que Moisés simplesmente não disse: derrame sobre a casa, jogue sobre o chão? Porque ninguém pode pisar no sangue do cordeiro, ninguém pode desprezar o seu valor. Imagine o sangue de Cristo. O sangue foi sobre as vergas, sobre as ombreiras, mas nunca sobre os pés. Não passe por cima do sangue de Cristo, em nome de Jesus. E é isso que as pessoas estão fazendo, quando elas se recusam a tão grande salvação. Se você não vir a Ele para ser salva, você será condenada, mesmo sendo tão bom quanto diz ser. Em vez de ser amado por Deus, você vai ser condenado. Em vez de ser salvo por Jesus Cristo, seu Filho, você estará perdido para sempre. Porque desprezar a salvação é o insulto muito caro, é uma afronta ao Senhor. Por isso a Bíblia diz: arrepende-te, peça perdão dos seus pecados, reconheça a sua insignificância, a sua impossibilidade, a sua pequenez, e receba a salvação por graça, por misericórdia. E falando em graça, deixa eu te fazer um alerta. Há apenas um período de graça divina para você. E se esse período for encerrado, você não terá uma segunda oportunidade.
Existe apenas um Jesus Cristo, um sacrifício pelos pecados. Existe apenas uma forma de você ser salvo, um amor eterno, uma misericórdia. Então, não abandone. Não o despreze. Eu apelo pelo despertar de sua alma. Eu oro em nome de Jesus. Não se afaste da porta da vida. O único caminho da salvação é Jesus Cristo. Se apresse agora. Porque se acabar a oportunidade, você não terá outra. Observe isso e tome muito cuidado com as palavras que eu estou lhe dizendo agora. Você continuará dizendo amanhã, depois. Não, eu não posso ir agora. Ei, você pode perder o ônibus para o trabalho. Você pode perder uma porta de emprego. Você pode até perder a sua saúde. Todas estas coisas você pode recuperá-las. Mas se você perder a oportunidade, a última de sua vida, você nunca mais terá outra. Nunca mais você poderá encontrar a eternidade. Você estará perdendo o perdão dos seus pecados. Você estará perdendo a reconciliação com Deus. Você estará perdendo a adoração na família do Deus de amor. Essas perdas são muito pesadas. Coloque numa balança hoje, medite sobre isso. E nesta vida, você perde a alegria da fé. Você perde a fortaleza para enfrentar dificuldades da vida. Você perde o conforto na hora da morte. Você consegue mensurar o tamanho dessas perdas, do dano que você sofrerá? Não perca a sua alma. Ela é imortal. E ela é, sem dúvida, o bem mais precioso nesta vida. Não perca. Pois mesmo se você ganhar o mundo inteiro, não será recompensado por esta perca. Perca o que você quiser, mas não perca a sua alma. Eu peço em nome de Jesus, entre por Cristo e seja salvo. Busque a salvação, porque sem ela, melhor seria você nem ter nascido, diz as Escrituras Sagradas. Eu poderia já parar aqui, mas eu vou insistir mais um pouco. Por amor da sua alma, e com a ajuda do Espírito Santo. Ei, você conhece o caminho da salvação? Você conhece? Você tem lido sobre essa revelação, sobre essas verdades na Bíblia? Eu sei que você tem ouvido muitas pregações a respeito disso. Amigos, pastores, muita gente já lhe explicou sobre essa doutrina. Porém, apesar de tudo, você ainda despreza. E porque você despreza, você não é salvo. E aí não haverá desculpa para você, quando o Senhor vir julgar os vivos e os mortos. O Espírito Santo tem te abençoado tanto nesta vida. Você tem tido maior ou menor luz sobre assuntos da eternidade. A palavra lhe é pregada constantemente. Deus tem trazido luz sobre você, e isso é muito importante.
Observe como Ele é gracioso. Você tem desfrutado de momentos de refrigério, de regozijo. Quantas vezes a palavra de Deus é doce no seu paladar? Você gosta quando alguns pregadores falam coisas bonitas de se ouvir. Em Apocalipse 10, 9, acontece algo parecido com isso. Quando o anjo fala para João comer o livro, que ele pega o livro, ele coloca na boca, a Bíblia diz que é doce como um mel. Mas quando chega no ventre, sabe o que acontece? Ela amarga. É a mesma palavra, doce na boca e amarga no ventre. Eu entendo, irmãos, que o que a Bíblia está dizendo é que muitas vezes nós somos palatáveis com aquilo que de fato é doce, é agradável. Mas quando a palavra é internalizada, quando ela tem que entrar em nós e sermos um com ela, tudo é mais difícil. É mais difícil. Ela tem sabor doce, talvez, mas como essa agora, que exige uma resposta, exige uma atitude, uma decisão, uma renúncia, um abandono de pecado, ela não é amarga? Qual é o sabor que está agora a palavra? Ela está entrando em você, qual é o sabor dela? Mas é a palavra. A minha preocupação é com a sua alma. Como é que você se encontra agora? Com Cristo ou sem Cristo? Pois tome a decisão agora de viver para Ele. Abandone os seus pecados e tenha vida eterna. Sabe por quê? Porque assim como as estações do ano passam, esta palavra agora, ela chega até você e ela pode passar. Considere esta palavra agora como uma estação de ano para colheita. E não deixe este momento passar sem que você desfrute, sem que você colha, sem que você de fato seja semeado e você possa colher frutos para o arrependimento. Este é o tempo, agora é o momento, não deixe passar a colheita. Você ainda não é salvo. Os anos se sucedem em direção, sabe o quê? A eternidade. Logo chegará o último ano de sua vida. Pode ser rápido, ninguém sabe. Pode demorar, mas ninguém pode negar essas verdades. Ei, a sua juventude está passando logo. E ela passará. Sua força, sua varonilidade, sua robustez, sua elegância está se esgotando. E você ainda não é salvo. O que te faz pensar, o que te garante que você chegará à velhice? O que garante que você vai ser salvo ainda? Há alguma possibilidade disso? Responda para você mesmo. Pastor, claro que há. Quando? Haverá uma outra ocasião mais propícia como essa que nós estamos vivendo? Sem falar daquelas que você já passou, e nenhuma delas te levou ao arrependimento e à salvação em Cristo. Nem agora, com essa doença terrível assolando as vidas, nem agora. E eu aqui quero abrir um parênteses.
para falar a nós ministros e pregadores. O verso 16 do texto que nós lemos diz assim: aproveitando o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Paulo está falando desses dias, que nós temos que aproveitar cada oportunidade. Você é cristão e é médico. Você é cristão e é enfermeiro. Você que tem um contato maior com essas pessoas na linha de frente, e conhece de perto a dor e o sofrimento dessas pessoas nos leitos. Você que é pastor, que é ministro, pregador do Evangelho. Todos nós temos uma grande responsabilidade de alcançar estas vidas antes que elas partam. São muitos os que estão agora acamados, internados, nos vários hospitais dessa nação e do mundo. E nós sabemos, até mesmo pela gravidade desta doença, que por mais que nós oremos, muitas delas não voltarão mais para casa, para suas famílias. Nós sabemos disso. Por mais que a gente ore, nós estamos vendo o número de casos de morte, irmãos, infelizmente, só aumenta. Eu pergunto, é por falta de oração? Você não tem orado? Eu tenho orado. Devemos orar mais? Claro, nós estamos fazendo isso o tempo todo, já está aumentando cada vez mais a corrente de oração, mas escute. Tem pessoas que você vai orar, dizendo Deus cura, e Deus diz um não. E Deus vai dizer um não. Está acontecendo agora, muito mais agora, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Milhares de pessoas estão morrendo, e a questão é essa, querido: para onde eles irão após a morte? Eu ouvi mensagem de pessoas chorando, clamando pelos seus entes queridos, para que elas fossem curadas, para que elas saíssem dos hospitais sã, voltassem para o seu lar. Amém, temos que orar para isso. Mas eu creio que é mais do que isso. É mais do que elas ficarem curadas e voltarem para os seus lares. Eu ouvi a mensagem pela manhã do pastor Supra, foi transmitida pelo Instagram. Infelizmente, não sei o que aconteceu, os irmãos não conseguiram gravar, mas Deus sabe todas as coisas. Uma pena, né, que o operador lá ainda é experiente, né, igual o daqui. Normal, irmão, a gente está aprendendo, estamos todo mundo aprendendo. E uma frase me chamou a atenção. A mensagem foi maravilhosa, mas algo martela o seu coração. O pastor Supra diz mais ou menos assim. Eu tentei escrever aqui, se tivesse ficado gravado eu ia ouvir de novo, mas ficou mais ou menos assim na minha mente: não devemos só apontar culpados neste momento, devemos ser discípulos e fazermos o que Jesus fez. Foi mais ou menos assim, pastor Supra? E ele diz: é muito fácil, irmãos, apontar culpados num momento como este. E é verdade, irmãos. Nós somos muito peritos nessas coisas. Difícil é assumirmos os nossos erros, as nossas culpas, os nossos pecados. Aí eu vi no final da pregação o pastor super quebrantado, orando, pedindo perdão, reconhecendo os seus pecados. Lindo, maravilhoso. Mas aí me veio uma outra pergunta, que me fez ainda acrescentar mais aqui nessa mensagem. Num momento como esse, de pandemia e de morte ao extremo, irmão, o que devemos fazer? Vou melhorar a pergunta: qual deve ser a nossa maior preocupação agora como igreja? Você sabe? O que os discípulos de Jesus e os apóstolos fariam em nosso lugar?
E aí eu sei, irmãos, que nós poderíamos fazer muitas coisas. Muitas coisas. E tem pessoas fazendo muitas coisas mesmo. Mas a verdade é que o momento não nos permite fazer muito. De todo jeito. E de qualquer jeito. Se formos fazermos algo como igreja, temos que fazer dentro da vontade de Deus, temos que fazer direito, fazer bem feito. Então, temos que fazer aquilo que é o mais importante. E o que é o mais importante agora? Eu respondo: salvar o maior número de pessoas possível. E eu aqui não estou me referindo salvar do Covid. Salvar do quê? Dos políticos? Não. Da falsa ciência? Também não. Salvá-las da condenação eterna. Devemos estar preocupados com o que realmente importa. O que, pastor? As suas almas. O que eu vejo é que muitas pessoas, até nas igrejas, falam só da doença física. Estão preocupados o tempo todo com a doença física. Nós temos experiências aqui na igreja. Todo o nosso ministério, eu acompanho todos os grupos de WhatsApp das nossas igrejas, inclusive da sede. E eu tenho visto, irmãos, pessoas pedindo oração para curar. Isso é válido, é louvável, repito, não me entenda mal, nós temos que fazer isso. Temos que orar pela cura. Mas eu tenho uma experiência aqui para contar sobre a irmã Sônia. Todos nós aqui do jardim, que temos mais intimidade, somos mais próximos dela, nós assistimos o sofrimento que nós passamos com o temor em nosso coração de nós perdermos a irmã Sônia. Mas você sabe qual era a minha maior preocupação? Era dela não negar a fé. E pode perguntar a ela, que todas as minhas mensagens eram voltadas para a fé dela, como estava a fé dela. E eu tentava o tempo todo gerar fé no coração dela. Por quê, pastor? Porque talvez ela não conseguisse vencer a Covid, mas a sua alma seria salva. Não podemos simplesmente dizer para as pessoas: vai dar certo, você vai sair daí, enquanto ela está apavorada com o futuro, com a eternidade. Ela não tem nem certeza se morrer está salva. E eu ficava maravilhado. Talvez a irmã Sônia não saiba o quanto ela me alegrou com as palavras dela no leito de hospital, quando ela dizia: pastor, eu estou tranquila, eu creio num Deus soberano, se Ele quiser me deixar vivo, Ele deixa, se Ele quiser me levar, Ele leva, eu estou bem, pastor. É sobre isso que eu estou falando, irmão, é sobre a alma. Como está a sua alma? A preocupação de Paulo escrevendo a Filemon era sobre isso. Eu desejo que a sua alma vai bem, assim como está a sua saúde. Nós temos preocupado com o que realmente, irmãos? Hoje mesmo eu mandei uma mensagem para uma irmã, dizendo: irmão, olha, tenha fé em Deus, acredite que isso é para mais intimidade, é para mais comunhão. Você precisa agora ter mais fé, ter mais conhecimento, intimidade real com Deus. São estas coisas, irmão, que faz o crente de fato vencer. Talvez ele não vença a doença, mas ele poderá dizer: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Qual deve ser a nossa maior preocupação? É com a alma. É claro, nós temos que orar pela cura do corpo, sim, não me entendam mal. Mas essa nunca foi a mensagem principal da igreja, do evangelho, querido. Nossa preocupação principal
é com a alma. Quem deve se preocupar muito, muito mesmo com o corpo das pessoas, com a sua saúde, são os médicos. São os governantes, através dos recursos humanos que estão à disposição. E quanto a isso, a gente ora, entrega a Deus para que Deus os use, para que Deus os oriente a fazer tudo corretamente. Eles são os mais capacitados a tratar do corpo, do psicológico, das condições de atendimento, são eles. E muitas vezes ocupamos tanto as nossas orações, a nossa preocupação. Não se esqueça, Deus vai cobrar também deles. E aí, voltando sobre a questão da culpa, será, irmãos, que nós também não seremos culpados por negligenciarmos a alma daqueles que sofrem e estão partindo sem Cristo? Qual deve ser a nossa maior preocupação? Salvar suas almas, nesse exato momento. Essa é a nossa maior prioridade. Martin Lloyd-Jones, um dos últimos dos puritanos, ele disse uma frase que tocou muito meu coração. Ele diz o seguinte: a função principal do Evangelho não é distribuir bênção neste mundo, e sim nos reconciliarmos com Deus. Talvez eu e você não possamos fazer nada em relação a essa enfermidade e com o que acontece politicamente na nação. Talvez não há nada que possamos fazer para curar estas pessoas dessas doenças no seu corpo, mas sem dúvida, nós podemos fazer muito em relação à sua alma. Nós temos o Evangelho que liberta o homem do pecado e os livra da perdição eterna. Esses dias eu vi um vídeo, um dos grupos da igreja, acho que foi na Taitinga, de um louvor muito lindo. Louvado seja Deus pela vida daquele médico que provavelmente era um cristão. E observando a letra daquele hino, tinha um verso, uma estrofe, que falava muito assim: acalma, assim, não se preocupe, tenha calma. Acalme a sua alma, era mais ou menos isso. Acho que os irmãos conhecem, já viram. É como se fosse um cristão vestido com roupa médica, está ali nos corredores de um hospital, aparentemente de Covid, onde as pessoas se tratando de Covid. Ele cantava isso: acalma a sua alma. Se eu tivesse um refrão para falar a sua alma, diz: acalme a sua alma. E a pergunta é: até onde o acalmar a alma nos beneficia nesta hora de dor? O que de fato acalma a alma do homem nesta hora? Essa é uma pergunta válida. É apenas uma terapia para aliviar o medo da morte? É apenas uma terapia para aliviar a dor causada pelo vírus? É apenas uma terapia para ajudar na respiração? Se for, amém. Como eu disse, é válido. Na hora do sofrimento, da dor, Deus levanta cada vez mais servos teus que tenham de fato também esta intenção. Mas eu quero ir mais além, irmãos. Quem vai despertar as suas almas? Quem vai despertar elas sobre a verdade da vida após a morte? Só quem pode, irmão, despertar as suas almas, a verdade é a verdade do Evangelho, mediante a ação do Espírito Santo. E pode ter certeza, irmão, que a maior doença, a mais perigosa, que muitos deles estão enfrentando, não é o Covid, não é o coronavírus, é o pecado. E aquela que, de fato, tem contaminado a alma do homem. E só há um remédio para este vírus, para este mal: é o sangue de Jesus. Eu sei que só quem pode falar e convencer é o Espírito Santo.
Ele é aquele que de fato abre a mente, o coração. Então Ele não quer só que fiquemos acalmando a parte física, a parte psicológica, em relação à situação agora. Ele quer nos levar a preparar estas pessoas para a eternidade. Temos que despertar as suas almas, elas precisam despertar urgentemente, porque se elas forem despertadas na alma, pelo Evangelho, pelo Espírito Santo, querido, pode ter certeza que a fé em Deus fará o resto. Elas terão paz, a paz que o mundo não pode dar. A fé em Deus encherá seus corações de esperança. A verdadeira paz, querido, é a paz com Deus, não é a paz consigo mesmo, não é a paz com as circunstâncias, não é a paz com as situações. A maior paz é a paz do homem com seu Criador. E se as almas delas forem despertadas, elas serão consoladas pelo maior Consolador, que é o Espírito Santo. E quando isso acontece, ainda que elas estejam no leito de dor e de morte, elas terão condições até de consolar outros com o mesmo consolo que elas recebem. Que não pode acontecer é estas pessoas estarem enfrentando esta doença com as suas almas doentes. É o maior desespero que pode acontecer. É a maior tristeza que eu, como pastor, posso sentir. Nunca esqueça, querido. Nunca esqueça que foi a fé que sustentou os mártires nos momentos mais difíceis e mais terríveis da história da igreja. Foi a fé. Foi a fé, não foi outra coisa não. Hebreus 11, vai lá na galeria dos heróis da fé. Verso 36 começa assim: outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejado, cerrado ao meio, posto à prova, mortos ao fio da espada. Eles andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabra, necessitados, afligidos, maltratados. E sabe o que o apóstolo Paulo diz, o autor aos Hebreus? O mundo não era digno deles. Eles vagaram pelos desertos e pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam um bom testemunho por meio da fé. E eu posso dizer isso, irmão, isso é lindo. É nesta hora que nós somos provados. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu passei por essa doença. Ela é terrível. Mas eu nunca perdi a minha esperança em um Deus Salvador. O meu corpo estava afligido com dores terríveis, alucinações, delírios, de febre, de dor de cabeça. E Ele me acalmava, através da sua palavra. Eu falei aqui para alguns, eu cheguei a escrever uma carta me despedindo, mas louvando a Deus por tudo que Ele me fez passar. Isso faz toda a diferença, irmão, na vida do crente, daqueles que têm a fé em Cristo, dos que não têm. E o autor dos Hebreus continua: todos estes receberam o bom testemunho por meio da fé. No entanto, grave isso, no entanto,
No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Oh, querido, o que é isso? Eles estavam vendo algo além. O autor dos Hebreus diz o seguinte: eles criam na promessa. Que promessa? De um novo céu, de uma nova terra, da cidade feita não por mãos humanas, mas pelo arquiteto que é Deus. Eles acreditavam de fato no Messias, no Cristo que viria. Eles não viram estas coisas, eles não alcançaram estas coisas de imediato, mas eles permaneceram na fé. Eu vou concluir, estou concluindo. Você ama estas pessoas de verdade? Essas pessoas que estão sofrendo agora. Então pregue o evangelho da salvação para elas hoje. Salve a alma delas. O meu vizinho, ele teve essa enfermidade agora há pouco tempo, um dia atrás. Ele foi mal para o hospital, mas já está em casa. E quando ele ia chegando em casa, irmãos, uma vizinha assim do lado disse assim: ele venceu o Covid. Irmão, na mesma hora o Espírito Santo falou no meu coração: não foi ele, foi eu. Você entende isso, querido? O homem natural diz assim: eu venço, eu posso. Escute o que eu vou te dizer aqui agora. Você precisa pregar o evangelho da salvação para essas pessoas, porque se elas se converterem e viverem, elas passarão o resto de suas vidas, o resto de seus anos, adorando, bendizendo, louvando, servindo e adorando ao Senhor Jesus. Sim ou não? Sim. Se elas partirem, elas estarão para sempre com o Senhor, se nós ganharmos as almas dela. Mas, se elas forem somente curadas do corpo, devemos orar? Devemos, temos orado. Exatamente por causa das terapias, por causa dos medicamentos, por causa das nossas orações, por causa da misericórdia de Deus, muitas delas, de fato, são curadas e voltam. Mas se ainda assim, as almas delas continuarem longe de Deus, elas continuarão perdidas, praticando os mesmos pecados, ignorando o Salvador e talvez pior, pensando que Deus está feliz com elas, por causa que Deus as curou. Na verdade, muitas dessas pessoas vão ser curadas. E eu creio. Agora, adivinha a quem elas irão agradecer? Quem sabe? A grande maioria delas. Aos médicos, aos remédios, à ciência e ao político de coração. Dificilmente alguém que não for despertado na alma dará glória a Deus e passará a viver o resto dos seus anos na presença dele. Fechei aspas aqui agora. Isso é um chamado para a igreja. Agora eu volto a falar para você, que está desviado, está afastado e ainda não é salvo. O que Deus merece? Quando Ele lhe cura, quando Ele lhe livra? Um desprezo? Um agora não, depois? Não seria esse um ótimo momento de entregar a sua vida ao Senhor? Ele não lhe concedeu a vida, Ele está lhe dando uma oportunidade. Então por que você não faz isso? Por que sua alma continua dormindo e doente, infectada pelo pecado?
Irmão, muitas dessas pessoas sobreviverão. Só que mais cedo ou mais tarde, elas vão morrer. Talvez até de morte natural. E eu pergunto, e as suas almas estão caminhando para onde? Para onde irão? Então deixa eu resumir, querido. Não é sobre o vírus. Não é sobre ciência. Não é sobre política. Não é sobre o que acontece aqui, é sobre a eternidade, é sobre a alma do homem, é sobre Deus. Essa deveria ser a maior luta da igreja. Foi para isso que Deus nos chamou. É uma guerra sobrenatural. Nós temos obrigações de salvar o maior número de pessoas possível. Eu não quero que nenhum dos meus irmãos morram. Nenhum. Por todos eles eu oro, Senhor, cura. Traz para o seio da sua família novamente. Mas sabe o que é que me consola? Irmão, se um salvo morrer, nós temos esperança. 1 Tessalonicenses 4, 13, 14 diz: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e juntamente com Ele aqueles que dormem nele. Sabe o que é que eu temo mais? Se estas pessoas agora nos leitos de hospitais não tiverem suas almas despertadas agora, nesse momento de dor, de medo, agora neste momento, que eles estão com seus corações mais sensíveis, mais quebrantados, familiares, parentes preocupados, dificilmente eles se voltarão para Deus quando tudo estiver bem novamente, dificilmente. Então eu pergunto, será essa a condição de você, meu querido, meu amado, minha amada, que me escuta agora? Porque Deus já fez tantas coisas, Deus já usou tantas pessoas, até a dor. Eu pergunto, o que mais poderá ser feito por tua alma? A aflição já está aí, lágrimas também, orações não faltam, mensagem como essa, pregação, já se perdeu a conta, e o teu coração continua vazio e sem Cristo. Então eu me pergunto, será que não já se esgotaram todas as possibilidades de um dia você ser salvo? Será que não é muito mais provável que você permaneça como está, até de fato a morte fechar as portas da salvação para sempre? Você pode até rejeitar isso que eu estou falando, amém, mas é uma suposição racional, ela é racional, porque diante de tudo que já aconteceu, aí você diz, não é o tempo, não, agora não é o tempo apropriado, não chegou ainda não. Então por que haveria de chegar? É natural temer, ficar preocupado que esse dia nunca chegue. Em Atos dos Apóstolos, a Bíblia conta uma história de um governador chamado Félix, que Paulo se esforça, prega o evangelho, expõe as escrituras para ele. Aí Paulo pergunta, e aí Félix? Sabe o que ele diz? Tu acha que tu vai me convencer assim já tão cedo? Não, vou deixar para uma outra ocasião. Adivinha o que aconteceu? Nunca mais teve outra ocasião. Então eu vou terminar. Escute. Essa voz horrorosa, com sequelas de Covid, essa voz rouca, feia, é a voz de um amigo
É a voz de um pastor que está preocupado com a sua alma. É de um ministro que está preocupado em conduzir você para a eternidade. Seja sábio ao tempo. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Está na hora. Desperta. Antes que passe todas as oportunidades. Creia agora em Jesus. Só Ele é capaz de salvá-lo completamente. Que essa mensagem martele em tua cabeça, te faça refletir. Porque haverá um grande dia que Deus te chamará a juízo. Ele determinou um dia. Ele estabeleceu um dia. Ele garantiu que esse dia vai chegar. Então levante agora. Sacuda todas as amarras do inimigo. Todo o vício, todas as más amizades, tudo que embaraça. Levante. Desperte. Fica de pé. Eu vou orar por você. Onde você estiver, talvez você não consiga ficar de pé, então feche seus olhos. Senhor Deus, está aí esta vida. Talvez esteja agora contrito, batendo no peito, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. E a esses, Pai, o qual o Senhor direciona graça e perdão. É os quebrantados, é os contritos, é aqueles que reconhecem. Eu oro para que Teu Espírito Santo, Pai, transforme este homem, esta mulher, numa nova criatura. Eu oro sim, Pai, para que ele seja curado deste mal, do seu corpo. Eu oro sim para que ele volte para o seio da sua família, Pai. E que ele faça isso convertida. Um novo homem, uma nova mulher. Crendo em Cristo Jesus. Tendo um Salvador eterno. Revela-te a eles, Pai, agora neste leito. Usa os teus servos que estão lá no hospital, não só para acalmar a alma, mas para despertá-la também. Despertá-la para a eternidade, para o que está por vir. Eu sei que esta pandemia, Pai, tem sido um instrumento. E o Senhor tem recolhido a muitos para si. Muitos. Que no momento de dor, tem seus olhos abertos. Suas almas curadas. Suas almas despertadas. E eles puderam enxergar. Tu fizeste isso, Pai, com muitos e os levaram. Assim também como Tu fizeste com muitos e os curaram. E eles agora estão nas suas casas, não mais como um homem velho. Eles receberam uma oportunidade não simplesmente para viver como viviam, mas para viver em novidade de vida. Continua, Pai, continua salvando através dessa circunstância. Sei que Tu tem avivado muito cristãos, tem tornado eles mais piedosos, mais fervorosos. Isso aconteceu comigo, Senhor. Muitas vezes não entendemos. Desperta as almas. Desperta as almas. Com o Teu falar, com a Tua voz. Vai nos quatro cantos desse país, Senhor. Entra nos hospitais e sopra com a voz do Espírito. Que a Tua palavra encontre corações desejosos, férteis. Aviva a esperança.
Usa agora os teus ministros nos hospitais, onde tiver um servo teu, enche eles de conhecimento do Evangelho, e que eles não preguem qualquer coisa, que eles preguem a salvação, o arrependimento, o Evangelho, as boas novas de Cristo, e estas vidas sejam salvas. Que haja um grande mover nos hospitais, ó Pai, nesses dias, e o Senhor comece a curar e salvar vidas, ó Pai, para a Tua glória e para o Teu louvor. Que os Teus filhos e filhas que foram curados, ó Pai, sejam avivados tremendamente, sejam mais fervorosos, mais tementes, mais santos, mais cheios do Espírito Santo, Deus, mais humildes, mais sensíveis, mais amorosos, mais amáveis. Molda-nos a imagem do Teu Filho através das circunstâncias. Tira o que não te agrada, quebra o orgulho, a soberba, a vaidade, a ambição, o egoísmo. Nos faz mais mansos, mais humildes, mais compassivos, mais benignos, mais sinceros, mais amigos, mais amáveis. Essa doença revela quem nós somos pó. Barros frágeis. O nosso valor está em Deus, querido. O nosso valor está nele. Sem Deus não passamos de barro. Que tudo que você esteja vivendo agora seja para a glória dele, seja para louvor dele, seja para a honra dele. Testemunhe em sua casa, testemunhe em sua família, testemunhe no seu trabalho. A tua fé vai além das circunstâncias. O teu amor a Ele é incondicional. Você não serve, não ama pelo que Ele pode lhe dar ou fazer. Jó entendeu isso muito bem. Satanás é que não sabia disso. E na mente de Jó, a doutrina dele funcionava assim: Jó é fiel, porque tem tudo que tem, porque é rico. Ele só te serve, porque ele tem saúde. Toca nele, toca. Satanás, eu duvido que ele permaneça fiel. Satanás quebrou a cara. A doutrina de Satanás caiu por terra. A doutrina da prosperidade. Não, eu só te sirvo se eu tiver. Eu só te adoro se estiver tudo bem. Está repreendido em nome de Jesus. Depois dessa grande aflição, Jó pôde levantar os olhos para o céu e agradecer a Deus. Eu só te conheci e ouvi falar, viu? Mas agora não. Agora meus olhos te viram. Agora eu tenho intimidade, comunhão, eu sei quem tu és. Está vendo, querido? Que Deus te cubra de graça, que Deus te revista de autoridade, que o teu coração transborde de paz, de alegria, de entendimento, de sabedoria. Que Deus use a sua vida como instrumento de bênção, canal de bênção para outros, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, que tua palavra seja glorificada, exaltada, Pai, em todo o tempo. Toda a honra e toda a glória seja dado a Ti. Maurício. Te exaltamos, Senhor, Tu és digno de louvor, Tu és digno de honra. Nós levantamos o Teu nome nesse lugar. Nós levantamos o Teu nome, Senhor, nas nossas casas. Os nossos corações se rendem a Ti nessa hora.
amor, diante da tua palavra, diante da tua revelação. Os nossos corações se humilham nessa hora, se prostram nessa hora e clamam por ti. Santo, 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 santo tu és, Jesus. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo, do amor que transforma, Senhor, que nos usa. E porque tu vives, Senhor, nós podemos crer no amanhã, nós podemos crer que tu és a nossa esperança, a nossa certeza, Senhor. Santo, 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 santo Jesus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Seu Filho amado, pra perdoar e nos salvar, na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Diga, mas eu sei, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Obrigado, Senhor, aleluia. Ele é santo, Ele é santo, 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 e Ele vive.
E porque Ele vive, podemos crer no amanhã. Amém, queridos? Amém, amada igreja? Nós vamos já encerrar. Só rapidamente, passar para os irmãos aqui alguns avisos. Nós estamos ainda cumprindo o decreto do governo do estado. A previsão é para que o dia 21 o governador volte a falar e atualizar com relação ao decreto. E até lá nós vamos continuar gravando os cultos na terça-feira, lançando às 19h30. Na sexta-feira, pregando ao vivo, como estou fazendo aqui agora, às 19h30. E no domingo, também ao vivo, só que às 18 horas, como hoje. E provavelmente quem vai estar ministrando no próximo domingo ou é a pastora Nacélia ou o diácono Silviano. Já vou logo avisando aí que vocês vão se preparando, estiver me assistindo aí. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos e de já todos os irmãos aí que participaram, que mandaram um alô. Não posso citar o nome disso, são tantos irmãos que comentaram lá. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês. Pessoas que também não são do ministério, que também estão lá participando, outros que são do Jardim, outros que são da Taitinga, outros que são da igreja sede do pastor Supra. O pastor Supra, eu sei que o pastor Supra estava lá também assistindo. Que Deus abençoe a todos. Vamos encerrar. Que a paz do nosso Deus, que é todo poderoso, que o amor do seu Filho Jesus, nosso grande Salvador, e que a comunhão, a consolação, a unção e o poder do Espírito Santo seja com todos nós, igreja, agora e para sempre. Amém? Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus e até terça-feira ou sexta, se Deus quiser. Amém.